Olá, tudo bem? Então vamos lá, pessoal do quarto ano, para nossa aula de história. Vamos pegar o livrão na página 388. Então agora a gente vai falar do processo de independência do Brasil. Então nós vimos sobre a vinda da família real para o Brasil, na onde o Brasil passou por várias transformações, foram mudanças positivas para o Brasil, pois o Brasil desenvolveu bastante depois que a família real veio para o Brasil, melhorou em questão de cultura, em faculdades, no seu desenvolvimento, infraestrutura. Então o Brasil ele sofreu uma melhora com a vinda da família real para o Brasil. E aí o que aconteceu? Depois disso, a família real ficou aqui no Brasil por muito tempo, né? E aí aconteceu umas mudanças, né? Da vinda, tudo, a sede do governo. E aí com isso o Brasil, ele sofreu, a gente pode dizer, uma elevação de nível. Então ele era colônia e aí ele aumentou, é como se tivesse subido um degrau da escada. E ele passou a ser Brasil em Reino Unido. E com isso os portugueses ficaram descontentes. Depois que eles conseguiram expulsar Napoleão de lá, de Portugal, eles não gostaram que a sede do governo de Portugal passou para o Brasil. Então Portugal estava lá e o Brasil aqui. Portugal estava lá cuidando de todos os seus interesses e o Brasil aqui sendo colônia. Com a vinda da família real para o Brasil passou a ser a sede do governo e não mais Portugal. Então as pessoas não gostaram disso. E aí com isso iniciou-se um processo revolucionário em Portugal, na onde eles queriam acabar com a monarquia. E aí, para evitar que isso acontecesse, em 1821, Dom João voltou para Portugal. E com isso, defendendo seus interesses aqui no Brasil, ele deixou o seu filho, Pedro, nomeado príncipe regente. Mas mesmo assim os portugueses não queriam. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia e com isso eles queriam que Pedro também voltasse para Portugal. E aí os brasileiros, sabendo disso, na época os fazendeiros, os grandes proprietários de terra, sabendo que isso economicamente para o Brasil voltar a ser colônia ia ser muito ruim. E aí eles resolveram criar um baixo-assinado. Então eles fizeram um baixo-assinado, recolheram várias assinaturas. E aí na data de 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como Dia do Fico. O que isso quer dizer? Então os brasileiros recolheram essas assinaturas e entregaram para o príncipe regente, que era Pedro, na onde eles pediam para que Pedro não retornasse para Portugal, queria que Pedro ficasse no Brasil. E aí ficou conhecido como Dia do Fico, na onde Pedro lê as seguintes palavras: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Então, como ele ficou no Brasil, esse dia ficou conhecido como Dia do Fico, o dia que Pedro não retorna para Portugal e permanece no Brasil defendendo os interesses da população. Então, assim, foi um marco muito importante para o Brasil no processo político, na onde eles tinham o intuito de realmente separar o Brasil de Portugal, proclamar a independência do Brasil, que o Brasil passaria a ser independente, não mais uma colônia, não mais dependente de Portugal. E aí essa decisão de permanecer no Brasil de Pedro tomou a iniciativa com a expulsão das tropas de Portugal, certo? E aí eles convocaram uma Assembleia Nacional Constituinte, onde eles estavam conversando sobre o processo de independência do Brasil. Então as cortes portuguesas de Dom João VI não gostaram dessa decisão e ameaçaram invadir o Brasil. E aí eles iam enviar tropas para obrigar Pedro a retornar para Portugal. Lá na página 389, Pedro, junto com
uma tropa sua, fizeram viagem entre Rio de Janeiro e Santos. E aí ele recebeu uma carta da sua esposa, né, a princesa Leopoldina, e do seu amigo José Bonifácio. José Bonifácio era um grande aconselhador de Pedro, na onde eles dizem para Pedro proclamar a independência o mais rápido possível, pois os portugueses eles iam invadir o Brasil e fazer com que Pedro retornasse para Portugal o mais rápido possível. E aí, pressionado por toda essa situação, Pedro, junto com a sua comitiva, resolveu proclamar a independência no Brasil, no dia 7 de setembro de 1822. Às margens do riacho do Ipiranga, ele tira a sua espada e proclama a independência do Brasil. Um marco muito grande, tanto é que nem todos os países aceitaram essa independência do Brasil tão rápido assim, que nem lá na parte de baixo, onde fala o reconhecimento da independência. Os Estados Unidos foram os primeiros países a aceitar a independência do Brasil, que foi em 1824. Portugal somente reconheceu a independência do Brasil em 1825, 3 anos após isso. E a Inglaterra que era a principal parceira comercial do Brasil, onde fazia as exportações da açúcar retirada daqui, reconheceu a independência em 1826, depois do imperador brasileiro se comprometer a acabar com o comércio de escravos no prazo de 5 anos e reconhecer como um novo Estado independente. Então, o processo de independência do Brasil foi muito importante, porém algo com muitos problemas para serem enfrentados, onde a gente vai ver nos nossos próximos conteúdos. A novela que está passando na Globo, ela fala parte disso, entendeu? Onde o Brasil era colônia, fala do príncipe Pedro e dos processos da independência do Brasil. Tá ok? Beijo e até mais.